Olá, sou a professora Elisângela Oliveira. Sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre transitividade verbal. Então, se você tem dúvidas sobre esse conteúdo, pegue logo papel e caneta para você anotar, porque hoje você vai aprender sobre verbos transitivos e intransitivos. Vou lhe mostrar isso de uma forma bem simples e prática, com muitos exemplos e dicas para que você não tenha mais dúvidas sobre esse assunto. Só que antes da gente começar, se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like, porque o vídeo de hoje está muito especial. Então, vamos lá? Transitividade verbal. A transitividade verbal, ela indica a relação entre os verbos transitivos e os seus complementos. Isso porque sozinho, o verbo transitivo, ele não tem sentido completo, o que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete. Então, vamos analisar alguns exemplos. Primeiro, entregaram a encomenda. Quem entrega, entrega algo. Isso quer dizer que o verbo entregar é um verbo transitivo, porque sozinho ele não tem sentido completo. Então, entregaram o quê? A encomenda. Vendo quadros. O verbo vender. Quem vende? Vende algo. Por isso dizer que é um verbo transitivo. Vendo o quê? Vendo quadros. Segure isto, por favor. O verbo segurar. Quem segura? Segura algo. De acordo com o tipo de complemento, os verbos são classificados da seguinte forma: verbo transitivo direto, que também podemos chamar de VTD, é o verbo que não tem sentido completo, que precisa de um complemento, geralmente introduzido sem preposição, que conclua o que ou quem. Esse complemento ele é chamado de objeto direto. Exemplos: a mesa 3 pediu a carne bem passada. Pediu o quê? Pediu a carne. Então, aí o complemento do verbo transitivo, pedir, tá? Objeto direto, a carne. Você pode observar que não tem uma preposição entre o verbo e o seu complemento. Terminei a análise. Terminei o quê? Quem termina, termina algo. Verbo transitivo, verbo que pede complemento. A análise é o objeto direto, ou seja, o complemento que dá sentido ao verbo transitivo terminar. Próximo exemplo, agora sim, entendo meus pais. Entende quem? Entende? Meus pais. Também objeto direto, porque aparece ligado sem preposição. Verbo transitivo indireto, VTI, é um verbo que não tem sentido completo, já que ele é transitivo, e nós já aprendemos que verbo transitivo ele não tem sentido completo, não é isso? E precisa de um complemento que conclua com quem, de que, ou de quem, ou em que, ou para quem, ou ainda por quem, acompanhado de uma preposição obrigatória.
Olha aí, pessoal, a diferença entre o transitivo direto e indireto. O direto, ele vem, como o nome já diz, direto, não tem preposição no meio, certo? E o indireto aparece uma preposição obrigatória. E o complemento desse tipo de verbo é chamado de quê? De objeto indireto. Exemplos para ficar mais prático para você. Não acredito no que ele diz. Não acredito em quem? No que ele diz. Então, você pode observar claramente o emprego da preposição em. Esperei-lhe pacientemente. Quem espera, espera por alguém. Não é isso? Então, eu esperei por quem? Por ele ou por ela. Podemos ir com você? Ir com quem? Ir com você. E aí nós podemos observar o uso de preposições, dando sentido aí ao objeto indireto, que complementa o sentido do verbo transitivo indireto. Verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Temos casos, né, em que as orações elas apresentam os dois complementos obrigatoriamente. E aí nós chamamos aqui de VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Também chamado de bitransitivo. É o verbo que não tem sentido completo e que precisa de objeto direto e indireto. Assim, o verbo transitivo direto e indireto precisa de dois complementos, um dos quais sem preposição obrigatória, que é o direto, e o outro que exige uma preposição obrigatória, que é o objeto indireto. O objeto direto e indireto completa o verbo com a informação sobre o que, a quem. Os exemplos. Enviei os postais aos clientes. Enviei o que para quem? Né? Então, você pode, quem envia, envia algo a alguém. Então, o verbo enviar, ele é transitivo direto e indireto. Aí, aqui eu tenho os postais, que é o objeto direto, os não é uma preposição, aos clientes é o objeto indireto. Próximo exemplo, agradeceu a oportunidade ao chefe. Quem agradece, agradece algo a alguém, não é isso? Então, agradeceu o quê? A quem? A oportunidade ao chefe. Então, nós temos a oportunidade como objeto direto, ao chefe um objeto indireto. Um terceiro exemplo, expus minhas dificuldades ao professor. Expus o quê? Para quem? Né? Eu expus as minhas dificuldades, que é o objeto direto, ao professor, que é um objeto indireto. Tá claro para vocês, não é? Transitividade versus intransitividade verbal. Enquanto a transitividade do verbo indica a necessidade de completar o seu sentido com complementos, a intransitividade verbal indica que os verbos têm sentido completo. Assim, sozinhos, os verbos intransitivos, eles conseguem transmitir a informação sobre o sujeito. Isso não quer dizer que uma oração cujo verbo seja intransitivo tenha obrigatoriamente que acabar nesse verbo. Mas, se acabasse no verbo, a oração seria facilmente compreensível. É que muitas vezes, com os exemplos dados de verbos intransitivos, os alunos acabam concluindo que não há mais nada depois dele. E quando há, descartam logo a possibilidade da intransitividade. É que muitas vezes, com os exemplos dados de verbos intransitivos, os alunos acabam concluindo que não há mais nada depois dele.
né? Então, nós vamos observar alguns exemplos. João nasceu ontem. Eu poderia parar esta oração aqui, João nasceu. A informação sobre o sujeito estaria facilmente, né, compreensível. Mas esse complemento, né, que dá a ideia de tempo, foi acrescentado à oração, podendo permanecer ou não. Isso não vai influenciar na classificação do verbo nascer. João nasceu, nasceu e pronto, nasceu é um fato consumado. Não precisa dizer onde, nem quando, nem, certo? A planta morreu de sede. A planta morreu, pronto. Já fica uma oração compreensível. Aí coloquei aqui o complemento. Morreu, morreu de quê? Morreu de sede. Mas não necessariamente que eu preciso desse complemento, certo? Adormeci cedo. Quando eu digo só adormeci, você compreende ou não compreende a informação? Compreende. Então, não precisa de complemento. Então, quando o verbo não precisa de complemento, nós o chamamos de verbo intransitivo. As informações que seguem os verbos intransitivos podem ser classificadas como adjunto adverbial. É o caso de ontem, de sede e cedo, né, que foi citado nos exemplos acima, tá certo? Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham aprendido sobre o conteúdo em pauta. Mais uma vez, eu reforço o pedido, se inscreva, ative as notificações para você sempre receber vídeo novo. Sai vídeo, né, novo aqui, uma vez por semana. Então, aproveite as oportunidades. Toda semana tem novidade por aqui. E é um prazer imenso ter você como aluno. É um prazer imenso saber que estou contribuindo com mais de 700 pessoas. Tá certo? Então, até o próximo vídeo. Tchau!